Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Bem-vindo ao meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje é a série O Grande Conflito, o capítulo 31, que tem como tema Maus Espírito. Mas antes de eu falar desse tema, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para maior número de pessoas, o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Agora eu vou relatar para vocês aqui o que a serva do Senhor, Ellen G. White, escreveu aqui no capítulo 31. Vou relatar para vocês. Mas antes disso, vamos orar pedindo a sabedoria de Deus. Querido Deus e Pai, nos dê sabedoria agora para entendermos, Pai, o capítulo 31 do Grande Conflito. É isso que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Anjo de Deus e mau espírito acham-se claramente revelados nas Escrituras e inseparavelmente entrelaçados com a história humana. Os santos anjos que ministram para serviço a favor do que hão de herdar a salvação, que está em Hebreus 1, verso 14, são por muitos considerados como espírito dos mortos. Mas as Escrituras apresentam prova de que estes não são os espíritos desencarnados dos mortos. Antes da criação do homem, existiam anjos, pois quando os fundamentos da terra foram lançados, as estrelas da alva, juntas alegremente, cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus, que está lá em Jó 38, verso 7. Após a queda do homem, anjos foram enviados para guardar a árvore da vida antes que algum ser humano tivesse morrido. Diz o profeta: ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. Eles aguardam na presença do Rei dos Reis, valorosos em poder, que executam as suas ordens. Eles obedecem. A palavra incontáveis hostes, que está na Apocalipse 5, verso 11, e Salmos 103, verso 20 e 21, e Hebreus 12, 22. Como mensageiros de Deus, eles saem à semelhança de relâmpagos, tão veloz e o seu voo. O anjo que apareceu no túmulo do Salvador, tendo o rosto como relâmpago, fez com que os guardas tremessem e ficassem como mortos. Quando Senaqueribe blasfemou de Deus e ameaçou a Israel, o anjo do Senhor feriu no arraial dos assírios. 185.000 mortos morreram. Que está lá em Ezequiel 1,14, Mateus 28, verso 3 e 4, e 2 Reis 19, verso 35. Anjos são enviados em missões de misericórdia aos filhos de Deus. Abraão com promessas de bênçãos, a Sodoma para resgatar a Ló da condenação, a Elias quase a perecer no deserto, a Eliseu com carros e cavalos de fogo, quando ele estava cercado por seus adversários, a Daniel quando abandonado na cova dos leões, a Pedro condenado à morte no calabouço de Herodes, aos prisioneiros em Filipos, a Paulo na noite tempestuosa no mar, a abrir a mente de Cornélio para a recepção do Evangelho, a enviar Pedro com a mensagem da salvação ao desconhecido gentil. Assim é que os santos anjos têm ministrado ao povo de Deus. Anjos guardiães. Um anjo da guarda é designado a todo seguidor de Cristo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Disse o Salvador, referindo-se aos que nele creem. Os seus anjos nos céus veem incessantemente
a face de meu Pai Celeste. Salmo 34, verso 7 e Mateus 18, verso 10. O povo de Deus, exposto à vigilante malignidade do príncipe das trevas, recebe a certeza da incessante guarda dos anjos. Tal segurança é concedida porque há poderosas instrumentalidades do mal a serem enfrentadas, agentes numerosos, determinados e incansáveis. Maus espíritos criados, a princípio sem pecado, eram iguais em natureza, poder e glória aos anjos santos, que ora são os mensageiros de Deus, mas, caídos pelo pecado, acham-se coligados para a desonra de Deus e a destruição dos homens. Unidos a Satanás na rebelião, cooperam com ele na luta contra a autoridade divina. A história do Antigo Testamento menciona a sua existência, mas durante o tempo de Cristo, os espíritos maus manifestaram seu poder de modo mais marcante. Cristo veio para a redenção do homem e Satanás estava determinado a comandar o mundo. Havia sido bem-sucedido em estabelecer a idolatria em todas as partes da terra. Êxito na Palestina, a única terra que não havia cedido completamente ao domínio do tentador. Cristo veio estendendo os braços de amor, convidando todos os que buscassem perdão e paz nele. As hostes das trevas compreendiam que se a missão de Cristo obtivesse êxito, o domínio que exerciam chegariam logo ao fim. Que os homens tenham sido possuídos por demônios é claramente afirmado no Novo Testamento. As pessoas afligidas dessa maneira não sofriam meramente de moléstias provenientes de causas naturais. Cristo reconheceu a presença direta e a operação dos maus espíritos, os endemoniados de Gadara, infelizes lunáticos, agitando-se, espumando, enfurecendo-se, faziam violência a si próprios e ameaçavam a todos os que deles se aproximassem. O corpo desfigurado e sangrante, tanto quanto a mente transtornada, apresentava um espetáculo que agradava muito ao príncipe das trevas. Um dos demônios que controlavam os sofredores declarou: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Muitos. Marcos 5, verso 9. No exército romano, a legião compunha-se de 3 a 5 mil homens. Ao mando de Jesus, os anjos maus afastaram-se de suas vítimas, deixando-as submissas, inteligentes e dóceis. Mas os demônios varreram para o mar uma manada de porcos, e para os habitantes de Gadara, a pedra resultante sobrepujou a bênção conferida por Cristo. Pedir ao médico divino que se retirasse, que está em Mateus 8, verso 23 a 24, lançando sobre Jesus a culpa de seu prejuízo. Satanás suscitou os temores egoístas do povo, impediu-os de escutar as suas palavras. Cristo permitiu que os maus espíritos destruíssem os suínos como reprovação àqueles judeus que, por amor ao ganho, estavam criando animais imundos. Se Cristo não tivesse restringido os demônios, esses teriam arrastado para o mar não somente os porcos, mas também seus donos. Além disso, esse evento foi permitido a fim de que os discípulos pudessem testemunhar o poder cruel de Satanás, tanto sobre os homens como sobre animais, e assim não fossem enganados por seus artifícios. Era também seu desejo que o povo contemplasse seu poder em quebrar o cativeiro de Satanás e em libertar seus cativos. Embora Jesus se retirasse, os homens tão maravilhosamente libertos ficaram para declarar a misericórdia do seu benfeitor.
Outros exemplos acham-se registrados a filha da mulher, Ciro-fenícia, era atrozmente atormentada por um demônio que Jesus expulsou por sua palavra, que está lá em Marcos, capítulo 7, dos versos 26 a 30. Um moço que tinha um espírito que muitas vezes os lançava no fogo e na água para o matar, que está lá em Marcos 9, dos versos 17 a 27. O lunático, que é atormentado pelo espírito de um demônio imundo, que está lá em Lucas 4, dos versos 33 a 36. Perturbava a calma do sábado na sinagoga de Cafarnaum. Todos estes foram curados pelo Salvador. Em quase todos os casos, Cristo se dirigiu ao demônio como uma entidade inteligente, ordenando-lhe não mais atormentar sua vítima. Os adoradores de Cafarnaum ficaram todos grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos, e eles saem. Lucas 4, verso 36. Para o fim de obter poder sobrenatural, alguns recebiam alegremente a influência satânica. Estes, é claro, não tinham conflito algum com os demônios. Desta classe eram os que possuíam o espírito de adivinhação. Simão, o mago, o feiticeiro Elimas, a jovem que seguia Paulo e Silas em Filipos, que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 9 e verso 18, capítulo 13, verso 8 e capítulo 16, dos versos 16 a 18. Ninguém se acha em maior perigo do que aqueles que negam a existência do diabo e seus anjos. Muitos dão atenção às suas sugestões, supondo, entretanto, estar seguindo os ditames de sua própria sabedoria, aproximando-nos do final do tempo, quando Satanás deverá operar com o máximo poder para enganar. Ele espalha por toda parte a crença de que não existe, e sua política ocultar-se a si mesmo e agir às escondidas. O grande enganador receia que nos familiarizemos com seus ardis, para melhor encobrir seu caráter. Faz-se representar de tal maneira a não provocar mais que ridículo e desdém. Ele se compraz muito em ser representado como um objeto burlesco, repugnante, meio animal e meio homem. Agrada-se de ouvir seu nome empregado na brincadeira e na zombaria, por ter se mascarado com consumada habilidade. É que tão amplamente se faz a pergunta: existe realmente tal ser? É porque inconscientes de sua É porque Satanás pode muito facilmente controlar a mente daqueles que estão inconscientes de sua presença, que a palavra de Deus descobre antes nossos olhos e suas forças secretas, pondo-nos desta maneira de sobreaviso contra seus assaltos. Podemos encontrar refúgio e livramento no poder superior de nosso Redentor. Pomos cuidadosamente em segurança nossas casas por meio de ferrolhos e fechaduras, a fim de proteger contra homens maus nossa propriedade e vida. Mas, raras vezes, pensamos que anjos maus, contra os quais não temos, em nossa própria força, método algum de defesa, se lhe permitirmos, pode distrair nossa mente, atormentar-nos o corpo, destruir nossas propriedades e vida, mas que seguem a Cristo estão sempre seguros sobre sua direção. Anjos magníficos em poder são enviados para protegê-los. O maligno não pode romper a guarda que Deus pôs em redor do seu povo. Então Deus, que diz aqui, Deus nos protege
contra Satanás. Deus envia anjos para nos proteger do diabo, de Satanás e seus anjos caídos. Deus nos protege. Então essa foi a série O Grande Conflito, o capítulo 31. Tem como tema maus espíritos. Então nessa terra tem os anjos caídos, que são os maus espíritos, que quer ver você arruinado. Qual que é o objetivo de Satanás? De querer ver você lá no buraco, de ver você caído. Esse é o objetivo de Satanás. Mas se você abre brecha para Satanás, ele entra e faz arruaça em sua vida. Mas se você está do lado de Cristo, ele não vai lhe tocar, porque Cristo está te protegendo. Tem os anjos celestiais do nosso lado, nos protegendo contra esses demônios. Que Deus abençoe vocês. Que vocês se inscrevam no meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. Deixe o seu like, ative o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhe meu vídeo para maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. E até o meu próximo vídeo. Tchau!